Aleluia, a centésima ovelha. Muitas vezes, irmãos, nós ouvimos, eu já ouvi, não sei você, mas eu já ouvi milhares de vezes, líderes, pastor dizendo, não importa a quantidade, para mim o que me importa, a essência é a qualidade. Mentira, mentira! O pastor que diz que não importa a quantidade, que ele não se preocupa se 1, 2, 10 sair, ele está mentindo para si mesmo, ele é um hipócrita e ele não está sendo pastor, porque pastor geme, pastor chora pela ovelha perdida, pastor ora pela ovelha perdida. Tem ovelha que é rebelde, você vai falar com ela, você leva a cabeçada. Ah, mas a ovelha é mansa. É, mas a ovelha que está com o espírito contrário sobre ela, ela se torna agressiva. Agressiva com o olhar, com as atitudes. Agressiva se você vai falar, se você vai tocar. Eu já vi ovelha agressiva. E não é para ser agressiva. Mas existe ovelha agressiva. Agora, a ovelha que não aceita que você fale com ela, você fala dela para o Senhor. Amém? Para o sumo pastor. Nesses 30 anos de ministério, não tem um só dia que nós não dobramos joelhos e não choramos por ovelhas que estão desgarradas, que estão longe do aprisco, que foi colocada em nossas mãos, que foi nos dado para que nós estejamos a cuidar. Nós não sabemos, irmãos, é uma coisa clara, evidente. A realidade, as ovelhas que vêm até nós, como as que foram até o Senhor. Ele disse que todas que viram até Ele, de maneira nenhuma Ele lançaria fora. Não é assim que disse Jesus? Que todos aqueles que fossem enviados pelo Pai até Ele, Ele não lançaria fora. Não importa a atitude, não importa, irmãos queridos, as características da ovelha, mas foi enviada. E o pastor, eles têm que estar cuidando. Tem que estar, irmãos, dando cobertura espiritual, orando. Orando. Você não imagina o sofrimento que eu tive durante esse mês e meio. Quase 1 mês e 20 dias. O qual eu não conseguia dobrar os meus joelhos para orar. Eu tentava dobrar os meus joelhos. Mas uma das minhas pernas estava muito inchada e não estava flexíveis. Eu tentava, mas uma perna não dobrava. E eu ficava de pé, chorando, clamando. Porque eu sei, irmão, que ovelha, ela só se alimenta de joelhos. E eu como ovelha, eu preciso ser alimentada. E eu como líder, a pastora Maria, a serva Maria, a ovelha Maria, precisa estar com os joelhos dobrados diante do Senhor. Nós sabemos que o joelho é o telefone que nos liga com Deus. Se você quer falar, se você quer ouvir resposta, irmãos, a única forma eficaz é os joelhos no chão, aleluia. E nós sabemos que para interceder é necessário nos prostrar diante do Senhor nosso Deus, aleluia. Quantas vezes, irmãos, nós choramos por ovelhas que desgarram do rebanho qual o Senhor colocou em nossas mãos. Mas nós entendemos. E sabemos também que o Senhor, nosso Deus, entende. Nós não somos pastor que não vemos. Nós vemos, nós sentimos. Como eu já disse, na atitude, no olhar. Nós entendemos. Irmãos queridos, quando as ovelhas estão com sentimentos contrários, estão passando por momentos contrários. Se ela foi atraída, se ela foi seduzida, se ela foi influenciada para sair do seu aprisco. Se ela está buscando novas pastagens, buscando novas aventuras, ou novos horizontes, afastando do convívio do seu próprio aprisco, aonde o Senhor a chamou. Quantas vezes, irmãos, nós vemos com tristeza e choramos, porque nós sabemos
que a ovelha que sai do seu aprisco, ela corre o risco de não ir para lugar nenhum. Porque ela sai, muitas vezes machucada, como eu disse, influenciada. E ela começa a crescer o eu, começa a crescer o motivo que a tirou do seu aprisco. E se essa ovelha não for resgatada em breve, rápido, ela pode ficar doente, aquela ferida sangrar, e essa ovelha vir a morrer. Morrer espiritualmente. A nossa preocupação, irmão, nós sabemos que nem Jesus agradou todo mundo. Nós sabemos que nem o próprio Jesus, na sua santidade, na sua perfeição, ele não agradou todo mundo. Sabemos que o homem é falho e ninguém é obrigado a gostar do pastor A ou B. Mas quem não gostar do pastor A ou B tem que ser cuidada, tem que ser tratada, senão ela não vai gostar do sumo pastor. Ela não vai ouvir o sumo pastor. Quando o sumo pastor falar para corrigi-la, para exortá-la, quando o sumo pastor quiser também usar a vara que ele usa quando necessário é, porque ele não quer que ninguém se perca, essa ovelha não ouvirá. Essa ovelha não ouvirá. Por isso é necessário essa ovelha ser encontrada e ser trazida para o convívio do seu aprisco com as demais ovelhas. Certamente, irmãos, nós sabemos o risco que essa ovelha, ela corre. Ela pode se perder. Ela pode cair em abismo, em buracos, que não tem mais volta, que não tem mais saída. Ela está uma presa fácil. Uma presa fácil de ser apanhada, de ser levada por falsos ensinamentos. Esta ovelha magoada, esta ovelha que precisa ser tratada, muitas vezes ela fica frágil. Mas nós sabemos que quando o espírito contrário coloca uma coisa na mente, a ovelha ela fica teimosa. Ela fica cheia de razões. Não é assim? Ela não deixa o Espírito falar com ela. Ela não abre o seu coração, não fica sensível ao chamado do pastor. Pastor está chamando, ela não estou nem aí, não estou nem aí. Não estou nem escutando, não estou nem vendo. Não é isso? Ah, irmãos queridos, irmãos amados. Quantas vezes nós vemos a ovelha colhida, às vezes com aquele ar de indefesa. Mas por quê? Às vezes é um ato de defesa, naquela forma de ficar recuada, de ficar afastada. É uma forma até de se defender. Mas nós sabemos que não leva a nada. Quantas vezes é necessário essa ovelha ser alcançada, ser trazida, para que ela tenha alguém que venha brigar por ela, que venha defendê-la. Porque a missão do pastor é estar protegendo em oração. Quantas vezes nós somos acordados à noite, irmãos queridos, para estar orando por alguém. Essa noite, após termos ido embora daquela festa maravilhosa que teve aqui ontem por nós, né? Meu esposo foi acordado 3 horas da manhã para dar um atendimento, para ouvir uma família. 3 horas da manhã. Meu esposo lá estava, madrugada fora. Eu estava dormindo, de repente fui acordada. E fiquei lá no quarto intercedendo. E pedindo, Senhor, usa o teu servo. Usa teu servo. E não deixa ele dormir. Segura os olhos dele para os olhos ficar abertos. E as mãos continuarem estendidas. Amém, meus queridos? E aí, irmãos, o Espírito de Deus agiu. E o mal caiu por terra. E o nome do Senhor foi glorificado. O espírito de contenda, de confusão foi derrotado. E o espírito de amor, de compreensão, operou naquele lugar. Aleluia!
Quando toda a igreja dormia, o pastor estava acordado. Para quê, irmão? Estava ali cumprindo com a missão o qual o Senhor o chamou. Mas nós sabemos, amados, que a ovelha desgarrada, a ovelha que saiu do aprisco, ela não pode ser esquecida. Diga, ovelha. Não pode ser esquecida. Eu creio que aqui nunca você ouviu, não vai ouvir, né, pessoas dizer, fulano saiu por isso ou aquilo, fulano saiu porque é rebelde. Não, irmão, não importa. Se é rebelde, se é teimoso, não importa. Se ele é ovelha desse aprisco, tem que ir atrás. Tem que buscar. Você não é o sumo pastor. Você não é Deus. Vá buscar. Traga para dentro do aprisco. E Deus vai curá-la. E Deus vai trabalhar. E Deus vai tratar. E Deus vai moldar esse vaso que Ele chamou e escolheu para Ele. É dele. E Ele vai agir, Ele vai operar sobre essa vida. Pastora, mas sabe, aquela pessoa é problema. É problema de Deus. Traga Ele e Deus vai agir na vida dela. Ela vai ser problema que Deus com certeza vai resolver. Amém, meus queridos? Não importa o porquê saiu. Importa que essa ovelha tem que voltar. Ela precisa estar aqui. Eu vou receber 2 pessoas hoje aqui, que estavam desviados há mais de 15 anos, que foram ovelha do pastor Sátero, batizada pelo Sátero. E eles estavam lá em Alambari, sem ir para nenhum lugar. E diz eles que não sabiam que havia uma igreja quadrangular naquele lugar. A igreja fica mesmo numa rua que termina num campo de futebol, mas eles não sabiam. E com eu estar frequentando as reuniões lá na política, eles me viram. E agora eles estão frequentando a igreja e vão ser recebidos como membro. Ovelhas que estavam desgarradas. Ovelhas que quando eu fui na casa, que eu lá cheguei, quando eu entrei na casa, o cabelo arrupiou. Né, irmãos? A pessoa que estava comigo falou, pastora, o que é isso? Eu disse, isso aqui é Deus que vai operar. E não tenha medo. Ela falou, estou com muito medo. Eu falei, se encoraja, se encha do Senhor. E a pessoa, eu fui orar para um homem que há mais de meses não conseguia comer. Não comia e nem bebia. Quando ele sentiu o cheiro da comida, ele já passava mal. E ele estava tão magro. E o médico disse que seu estômago estava grudando. Né? As partes do seu estômago estavam grudando. As tripas, porque ele já não comia há mais de mês. Ele não conseguia comer. E quando nós fomos ali orar para aquele homem, a pessoa me falou, pastor, eu descobri aquele pessoal que reconciliou, aquele pessoal que te procurou, eu sei onde é a casa, vamos lá. Daí eu, vamos lá orar. E quando eu comecei a orar por aquele homem, o Espírito Santo se manifestou de uma forma tão gloriosa, que aquele homem começou a chorar. Mas quando nós colocamos a mão daquele homem, o diabo se manifestou no resto da família que ali estava. E foi algo tão terrível. Eu esqueci que eu estava com a perna, né, sem poder mover. Juntei um por aqui, outro por aqui, irmãos, e em nome de Jesus sai toda a legião do inferno. Foi tão forte que aquelas pessoas, o demônio fez aquelas pessoas estar vomitando, orinando e fazendo as suas necessidades na possessão diabólica ali. Foi algo terrível que eu nunca vi nesses 30 e poucos anos de ministério. E ali, irmãos, a minha companheira correu. Ela disse, o diabo era muito bravo, pastora, por isso eu corri. A minha companheira correu. Mas os anjos do Senhor ali estavam. Amém, meus queridos? Quando nós terminamos, o homem disse, eu já estou até com fome. E eu orei num litro de água, falei, não beba tudo não, mas pode começar a beber. E ele já conseguiu tomar a água.
O resto da família disse, pastor, acho que nós temos que tomar banho. Eu falei, vai lá tomar banho, porque não terminou a bênção ainda não. Amém? Volta aqui, porque agora nós vamos orar agradecendo ao Senhor nosso Deus. E aquelas pessoas, aquelas ovelhas que estavam desgarradas, que estavam dominadas pelo inimigo, pela enfermidade. Um demônio dizia assim, eu vou matar ela. Uma das mulheres da casa. Eu vou matá-la. E eu disse assim, você não vai matar. Ele falou, vou. E eu falei assim, você não vai. Ele falou, vou. Eu vou fazer ela fumar até morrer. O pulmão dela já está assim, as veias dela já estão assim, e eu vou matar ela. Eu falei, você não vai, você vai sair dela agora. Ele falou, há 20 anos eu entrei nela. E eu não saio dela. Eu falei, você vai sair em nome de Jesus agora. E não resista, sai! E aquela mulher caiu, né? Caiu aqui nos meus braços, mas quase 90 quilos. Foi difícil aguentar, mas, né? Ô, glória, né? Aí ela caiu para se levantar, liberta, não está mais fumando. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Aquela mulher deixou na hora o cigarro. Os pacotes de cigarro que estavam lá. Ela disse, eu não quero mais. E a família chorando, disseram, o que nós faz, pastora? Queima! Ovelhas que estavam desgarradas. Que saíram por uns minutos, como disseram ele, nós somos na igreja A, na B, na C, não interessa a igreja. Mas lá nós não identificamos e nós não quisemos voltar mais para a nossa igreja. Mudamos para Lambari. E estávamos aqui sozinhos, sem proteção, sem ninguém. E eu disse, mas hoje Jesus é Senhor dessa casa, aleluia. O sumo pastor vai cuidar de vocês como ovelha queridas, aleluia. A ovelha não pode ser esquecido. Versículo 4 diz, qual de vós, homem, que possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa 99 no deserto, e vai em busca da perdida. Ai, pastora, a igreja da Vila Regina tem bastante ovelha, não é igual a Lambari que está começando, que a senhora sente falta de um, eu sinto falta de vocês, de cada um de vocês que não estão aqui. Eu sei quem vem e quem não vem. E quando for a hora que eu voltar de Lambari, eu falo para o pastor, fulano, cicrano, Bertano estava. Mas fulano, Bertrano não estava, veio no segundo, ele fala, deixa eu pensar. Eu começo a lembrar aí, porque é necessário mandar aqui um líder, um pastor, porque a Vila Regina tem bastante pastor. Esses pastores são lindos, né? Esses pastores são lindos. Quando ele sobe aqui no altar, o altar fica lindo, fica um luzeiro só. Mas esses pastores não são só bonitos, eles trabalham. Ele faz a obra do Senhor. E quando nós sentimos falta, nós ligamos para um pastor, para o outro e fala, você pode ver o que aconteceu, você pode ver o que aconteceu. Por quê? Porque eu com o pastor sozinho não conseguimos. Não é? Às vezes a pessoa diz, aqui só veio fulano, mas o pastor Nilton com a pastora Maria não foi. Mas foi o pastor auxiliar, e com ele foi o sumo pastor visitar esta vida. O líder vai, e o Senhor vai com o líder. Não importa se a igreja está cheia, se o culto das 5 está cheia, se o culto das 7 está cheio. Mas se faltar uma ovelha, é preciso ver o que está acontecendo. Ontem eu olhei e eu perguntei para uma mãe, eu não estou achando falta de fulano e cicrano. E a mãe disse, eles foram levar o sogro, né, para ver um parente, e acho que não deu tempo. Eu falei, estou de olho, eu não estou vendo eles aqui. Então eu olhei, muitos jovens não estavam. Eu perguntei, cadê os jovens? Alguns estavam nas células, mas alguns não vieram, eu não sei por quê. Mas eu orei por eles não estarem aqui. Eu pedi a mão do Senhor, a bênção do Senhor. Eu pedi que o Espírito de Deus visitasse esses jovens. E o que impediu eles de estar aqui, se é que eles não estavam na célula, não estavam na pesca, não estavam fazendo a obra. Então algo, irmão, que não é normal, que não é natural, que não é de Deus, impediu eles de estar aqui. E quando eu cheguei em casa, antes de eu dormir, eu orei por essas pessoas que não estavam aqui ontem. Pessoas o qual nós sentimos a falta. Pessoas que nós colocamos, meus queridos e meus amados, na presença do Senhor continuamente.
Isaías 44, 21, o Senhor fala através de Isaías dizendo: lembra-te de todas essas coisas o qual eu vos escrevo, o qual eu vos falei. Ó Jacó, ó Israel, portanto tu és meu servo, eu te formei, eu te escolhi, meu servo é, ó Israel, e eu não me esquecerei de ti, aleluia! Não esquecer da ovelha desgarrada. Irmão querido, às vezes nós ficamos, a ovelha sai e nós ainda ficamos, em vez de cuidar de ir atrás, às vezes joga pedra. Ai, misericórdia, isso não acontece aqui na Vila Regina, né? Não acontece, ninguém joga pedra. As pessoas ficam preocupadas e cheia de amor vai atrás e diz: vamos voltar para o seu aprisco, porque o Senhor tem bênção para você, aleluia! Ela precisa ser achada, ela precisa ser encontrada, para que a ferida não venha se abrir, para que ela não venha sangrar até a morte. É necessário que ela seja trazida para ser curada. O que diz o versículo 5? Que aquele pastor, ele procura aquela ovelha até achar. E quando ele a acha, ele a põe nos ombros e cheio de júbilo, cheio de alegria. Eu creio que dançando, ele vem com ela para a casa. Ele traz ela de volta para o aprisco, aleluia. Por quê? Salmo 147, versículo 3, diz que o Senhor como pastor, Ele nos sara, Ele sara os aquebrantados de coração. Quem tem o coração flexível, quem tem o coração perdoador, Ele cura-lhe todas as feridas, aleluia. Foi machucada, foi ferida, saiu sangrando, mas o Senhor é o médico por excelência. O pastor é aquele que toca, ele derrama o seu bálsamo, o seu óleo para curar as feridas, aleluia. Aonde é esse hospital? É na igreja, é onde o Senhor o chamou. E nesta tarde, início de noite, o Espírito de Deus quer derramar o teu bálsamo sobre a tua igreja, aleluia. Se você continuar lendo Isaías 44, você vai ver que no versículo 22, diz que o Senhor diz: eu, o Senhor, eu apago as tuas transgressões, os teus pecados eu tiro e os torno branco como a neve. Os teus pecados como nuvem eu vou fazer embora e vou te trazer de volta para mim. Porque eu te remirei, ou eu vou te remir, aleluia. Glórias a Deus. Eu vos escolhi para te remir, eu vos escolhi para agir na sua vida, eu vos escolhi para que você possa desfrutar das bênçãos que eu tenho para você aqui na terra. Mas essas bênçãos, você só pode desfrutá-la, ser beneficiado dela, se você estiver no aprisco, se você estiver debaixo da cobertura de um pastor. Irmãos queridos, eu disse para você que eu tenho muitas experiências na minha vida. Em uma de umas cidades que nós fomos pastor no ano de 86. Nós éramos pastor em Baracaí. E nós conhecemos ali muitas pessoas. E havia um senhor que ficou sabendo dos milagres, do que estava acontecendo, das bênçãos, e esse senhor um dia veio na igreja. E Deus o curou de um câncer. E aquele homem, ele vinha uma vez só por semana. E um dia eu cheguei até ele e disse: irmão, o senhor é o seu dia de folga? Porque o senhor só vem na quinta-feira. E ele diz: não, pastora, é porque na segunda, na terça, na quarta, na sexta, no sábado e no domingo, cada dia desse eu vou numa igreja. Eu falei assim: por que o senhor anda de igreja em igreja? O senhor não tem igreja? O senhor não tem um pastor? Ele falou assim: ó, pastora, há 15 anos eu me converti, mas ainda não achei a igreja certa. Eu falei: nunca você vai encontrar. Eu ainda não achei um pastor que me agrade, ou que se identifica comigo. Falei: você nunca vai achar. O único que é perfeito é o Senhor nosso Deus, aleluia. E aquele homem disse: mas eu gosto de vir aqui na quinta, porque Deus tem me abençoado, porque eu gosto da senhora. Eu falei: não gosto só de mim não, goste de Deus, goste do Senhor.
E eu disse para esse homem: meu querido, o senhor precisa tomar uma decisão. O senhor precisa ter uma igreja. O senhor precisa ter um pastor. O senhor precisa estar debaixo da bênção, da cobertura e do cuidado de um pastor. Como que vai ser, irmãos? Um dia que o senhor tiver um problema na sua casa, ou o dia que o senhor morrer, quem vai fazer o seu ofício fúnebre? Quem vai cuidar da sua família? E ele olhou para mim, e eu dei um beijo nele e falei: pense bem nisso. Ele era construtor. E ele, irmãos, ele construía na cidade inteira. E naquela semana ele foi reconstruir o túmulo da família. E lá, irmãos queridos, irmãos amados, ele caiu morto quando ele estava ali reformando aquele túmulo. Foi levado o irmão Jeremias para o hospital. Tentaram ressuscitar, mas ele morreu. Irmãos, como deu gente naquele velório. Nós, pastor da cidade inteira, fomos lá. Foi o pastor da Assembleia, foi o pastor da Quadrangular, foi o pastor da Cristã Primitiva, foi a da Batista, foi da Deus é Amor, só o Senhor é Deus, Cristo salva. Deus é amor. Irmãos, eu olhei assim, de repente começou a chegar uma equipe, tudo com instrumento de sopro. E eu olhei e falei assim: mas que velório movimentado, meu Deus, quanto pastor. Mas ninguém começava o ofício fúnebre. Ninguém começava, e estava dando a hora de sepultar aquele homem. E não havia, Cogi, um só para começar. E de repente uma das filhas, a Maria Lina, chegou até mim e disse assim: pastora, não vai fazer o ofício fúnebre? Eu falei: não sei. Cadê o pastor do seu pai? Ela falou assim: o pai ia em todas as igrejas, mas não tinha nenhum pastor. Eu olhei para aquela gente e falei: cadê os pastores? Quem é pastor aqui? Gente, uns 20 ou 30 ergueu a mão. Falei: vem todo mundo aqui, vamos fazer o ofício fúnebre. O irmão já escolheu em vida. O irmão já escolheu em vida aonde ele passaria essa eternidade. Mas a família precisa ser abençoada, precisa ser salva e precisa agora receber oração. E eu falei: vem o pessoal da cristã também. Depois você pode tocar, cantar, fazer o que você quiser, mas vamos fazer o ofício fúnebre. E começaram a olhar para mim, uns olhando torto, uns saíram ali do lugar, né, irmão? Porque mulher não podia falar. E nós começamos. E eu chorei aquele ofício mais do que eu choro em tudo quanto é velório. Porque aquele homem não tinha muitos pastores e na verdade não tinha nenhum. Porque ninguém ali tinha a certeza dele ser ovelha do aprisco dele. Você está entendendo? Pastores, irmãos ali, olhando um para o outro sem saber o que fazer. Porque ali tinha, irmãos, muitos pastores, mas aquele homem era um turista de igreja em igreja. Entendeu? Ninguém tinha certeza se ele era membro ou não dele. Até que a filha veio me procurar. E nós, diante de uma multidão, tinha umas 400 pessoas, irmãos, no velório. Tivemos que começar aquilo. Que eu e você, irmãos, possamos ter definição para com Deus. Mas como ovelha, que nós possamos amar o aprisco qual o Senhor nos chamou. E nós possamos, irmãos queridos, agradecer por ser encontrada por este Senhor. Que nós possamos, irmãos, abrir o coração para ser curado, para que nada venha tirar a alegria de servir ao Senhor nosso Deus. Aleluia! Irmãos amados, eu estive sábado ali em Alambari, diante da Igreja Brasil para Cristo, aonde o Marcelo Aguiar, ele veio para cantar, homem de Deus, usado por Deus, ungido, pregou ali rasgado, falou do inferno, falou do diabo, falou do vício, que o diabo faz através do vício. E ele fez apelo, e algo me chamou a atenção naquele lugar. Havia um moço moreno, ele não é pastor, ele é membro da Brasil para Cristo. Mas aquele moço começou a sair de visitante em visitante e perguntar: você já aceitou Jesus como seu Salvador? Você já tem o Senhor como teu pastor? Você já confessou os seus pecados, arrependeu dos seus pecados? E quando a pessoa começava a chorar ou
dizia, não, mas eu não quero, ou eu quero, aquele moço abraçava e levava correndo a pessoa na frente, e ele voltava, e ele começou a levar gente. Começou a levar gente para a frente. E eu fiquei olhando a atitude daquele moço, o amor, o carinho, que ele conduzia as pessoas para diante daquele altar. E aquele moço chorando, ele chegava e diz, você já aceitou? A pessoa dizia, eu estou afastado, ele volte para Jesus hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Eu estava sentada ali e eu disse, meu Deus, eu preciso me levantar. Eu não posso ficar sentada. E até me excedi, irmãos, que eu comecei também a andar no meio daquele povo. Depois a perna doeu, mas não faz mal não. O coração estava alegre, aleluia. Porque ali a gente pode fazer algo para o Senhor nosso Deus, aleluia. Aqui diz que aquele homem, ele acha a ovelha desgarrada e ele coloca no ombro. Estava pesada, não importa. Você acha que foi fácil trazer a ovelha no ombro sozinho? Não foi, mas ele trouxe com alegria, que você possa dar o seu ombro para buscar a ovelha desgarrada e trazer diante do Senhor, aleluia. É necessário ir atrás, é necessário carregar muitas vezes no ombro, é necessário pedir força a Deus e sabedoria para falar, para agir com a ovelha desgarrada. E diz a palavra que ele chega com aquela ovelha e ele chama os vizinhos e ele faz festa, aleluia. O que diz a palavra do Senhor em Lucas 15:7? Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessita de salvação. Você está entendendo? Eu tenho amizade, eu ando com o irmãozinho, com a irmãzinha que é belezinha, que é crentinho, que... Amém, glória a Deus. Mas convide ele para ir buscar a desgarrada. Convide ele para ir buscar a 100ª ovelha que precisa ser encontrada. Aleluia. Fique em pé na presença do Senhor. Glórias a Deus.